I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. I do what you want. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. I do what you want. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as regras de 3. Dois tipos de regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. O que vem a ser uma regra de 3 simples? Quando um problema matemático envolve duas grandezas, você tem uma regra de 3 simples. Quando você tem uma questão matemática com mais de duas grandezas, uma regra de 3 composta. O que são grandezas? É simples explicar. A quantidade de pincéis é uma grandeza, a quantidade de pessoas é uma grandeza, a quantidade de água é uma grandeza. Tudo que envolve um conjunto é uma grandeza. Perfeito? Então vamos aqui para a nossa questão de hoje. Observe. Nós temos a seguinte questão. 4 pedreiros constroem um muro em 6 dias. Em quantos dias 6 pedreiros, com a mesma eficiência, farão o mesmo muro? Uma coisa importante, identifique primeiro se a regra de 3 é simples ou composta. Veja bem, 4 pedreiros, quantidade de pedreiros, já é uma grandeza? Quantos dias? Outra grandeza. Então eu tenho uma regra de 3 com duas grandezas, portanto uma regra de 3 simples. Perfeito? Segundo passo para a questão, você verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que seria isso? Vamos supor que você tem uma torneira enchendo uma caixa d'água, certo? Se você colocar duas torneiras enchendo a mesma caixa d'água, o que vai acontecer? Pense. Vai acontecer o quê? Vai diminuir o tempo para encher esta caixa. Então, o que aconteceu? Você aumentou a quantidade de torneiras e o que aconteceu? Diminuiu o tempo para encher a caixa. Isso significa inversamente proporcional. Um exemplo de diretamente proporcional. Vamos imaginar que a sua família é composta por 6 pessoas. E vocês consomem, vamos imaginar aí, 8 quilos de arroz por semana. Ora, se você tiver convidados a mais em sua casa, o que vai acontecer? Você vai ter um consumo de arroz o quê? Maior ou menor? Maior. Então, aumentou a quantidade de pessoas, aumentou o quê? A quantidade de arroz. Isso significa o quê? Diretamente proporcional. Perfeito? Então tá, vamos para a resolução da questão. Duas grandezas, que são os pedreiros e a quantidade de dias, ok? Na primeira situação, sempre observe isso, uma regra de 3 tem sempre duas situações. O que aconteceu e o que você quer que aconteça. Observe, 4 pedreiros constroem um muro em quantos dias? 6 dias. Então vamos lá. 4 pedreiros constroem em quantos dias? 6 dias. O que eu quero que aconteça? Observe, em quantos dias 6 pedreiros, com a mesma eficiência farão o mesmo muro. Então o que ele quer calcular é o quê? A quantidade de dias. Perfeito? Bem, inversamente ou diretamente? Observe, se eu vou ter mais pedreiros, o tempo para construir esse muro vai ser maior ou menor? Veja bem, vai aumentar a quantidade de pedreiros, automaticamente vai o quê? Vai diminuir o tempo que você vai fazer o mesmo muro, ok? Então vamos lá. Se essas duas grandezas são inversamente proporcionais, você simplesmente vai fazer um produto na horizontal. Como assim? Você vai multiplicar 6 vezes x e vai igualar ao produto de 4 vezes 6. Você aí pode pensar, por que você multiplicou primeiro embaixo? Tanto faz você multiplicar embaixo ou em cima, não vai fazer diferença. Se 6x é igual a 24, quanto é o x? 24 dividido para 6, que vai dar quanto? 4. 4 o quê? 4 dias. Uma coisa importante, após você resolver a questão, veja se o que você encontrou faz sentido.
porque às vezes você pode trocar diretamente, inversamente, e o que você encontrou não faz sentido nenhum. Então essa é uma dica do Leitura de Mundo para você.